É o Lucas agora, pô. Tá vendo? Em mais um jogo muito ruim do Internacional, o Colorado tem a sua terceira derrota no ano e a pior delas, que complica a sua vida na fase de grupos da Copa Libertadores da América. Um 3-1 de um Inter mais uma vez irreconhecível, aqui no Atanásio Girardot, em Medellín, na Colômbia. E nesse conteúdo a gente fala sobre a derrota do Internacional e principalmente o ambiente e o bastidor colorado, a lesão grave de Ener Valencia. Eu tenho informações importantes sobre o atacante camisa 13 equatoriano do Internacional. Roger Machado falou que a classificação ainda está nas mãos do Inter e admitiu a oscilação da equipe e o momento de instabilidade, assim como o vestiário colorado. Antony e Alan Patrick falaram por aqui. E a gente traz todos os detalhes e bastidores nesse conteúdo a partir de agora. Antes, não te esquece, deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para tu não perder nenhum conteúdo por aqui. E é claro que esse vídeo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br, a minha casa de apostas, a melhor do Brasil e pode ser a sua também. Eu tinha jogado no empate 1-1 entre Inter e Atlético Nacional aqui em Medellín. Me dei mal, quem jogou no mais de 1,5, mais de 2,5, ou até se alguém jogou aí em uma vitória do Atlético Nacional ou no ambos marcam, se deu bem lá na KTO. Não sabe como te registrar na KTO? Vai no meu link que está aqui na descrição e no primeiro comentário fixado desse conteúdo e faz o teu registro por lá, tá certo? E ativa você na ativa sempre. O Inter não esteve ativado, os jogadores não tomaram ativo, o Inter estava mole em campo e tu não pode estar mole no jogo a jogo ali, no cara a cara com teu parceiro ou tua parceira. Tem um Ativo Fêmea para as mulheres também. Não percam tempo, vai no link que está na descrição e entra em contato com o time do Ativo, porque é mais do que um estimulante sexual, é para te manter ativado também no teu dia a dia. Bom, gente, vamos lá. Tô aqui, vocês estão vendo de fundo esse belíssimo estádio, um dos mais bonitos que eu já cobri jogo, tá? Pra gente falar dessa derrota do Internacional, 3-1 para o Atlético Nacional, em que o Inter foi muito mal mais uma vez, um Inter mais uma vez dominado pelo seu adversário. Tu vai olhar e vai dizer, bom, mas é só a terceira derrota no ano, Lucas. É verdade, mas quantos jogos que o Inter empatou ou até alguns momentos de vitória, a gente veio aqui e disse, bom, o resultado não diz o que foi o jogo, o Inter foi dominado. Desde que o Inter começou Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, o Inter vem tendo essa oscilação e tendo essas dificuldades e sendo um Inter, cara, muitas vezes irreconhecível como foi hoje. Eu sei que é duro encarar isso, mas hoje o Inter não faz por merecer uma classificação para as oitavas de final da Copa Libertadores. Complicou de vez o grupo do Inter, tá? O líder é o Bahia, líder do grupo com 7 pontos. O Atlético Nacional venceu aqui o Inter e foi a 6. O Bahia perdeu ontem para o Nacional, que se colocou na briga com 4 pontos, um pontinho atrás do Inter. Tá tudo embolado. Dá pra gente colocar isso. E tem mais 2 rodadas. O Inter tem quinta que vem lá em Montevidéu, no Uruguai, o Nacional. E depois recebe o Bahia em casa no outro meio de semana ainda, tá? No dia 28 desse mês de maio. Mas embolou total esse grupo do Internacional na Copa Libertadores. Lembrando que o terceiro vai para a Sul-Americana. Vamos lá, ninguém quer Sul-Americana. Queremos que o Inter avance às oitavas, mas assim, tá bem vivo? Tá bem vivo. Tem 2 rodadas ainda. Mas tem que considerar que esse Atlético Nacional vai ter mais um jogo em casa agora contra o Bahia. Tu tem que considerar que o Nacional de Montevidéu, que ressurgiu com a vitória de ontem e o empate contra o Inter, tá 1 pontinho do Inter, e ele pega o Inter em casa e depois esse Atlético Nacional em casa, 2 jogos em casa. Tu tem que considerar que o Bahia, talvez junto do Inter, tenha se complicado, tem 2 jogos fora de casa agora. Então assim, é complicado esse grupo, é difícil fazer um prognóstico. O Inter ainda é um time de qualidade, ninguém duvida do time, do elenco, mas está tendo muitas dificuldades e complicou no seu grupo. Bom, depois da partida, o técnico Roger Machado falou em entrevista coletiva, ele avaliou a partida aqui, esse enfrentamento contra o Atlético Nacional, um Inter que começou mais uma vez com o time que jogou contra o Corinthians, tá? Tendo os 3 volantes, sendo um deles como um terceiro zagueiro, que era o Fernando, e o Bruno Henrique e o Thiago Maia abrindo o meio de campo. O Roger explicou que ele imaginou que seria um jogo físico e por isso ele optou pela manutenção dessa escalação da derrota contra o Corinthians e que a ideia, tendo Fernando, Thiago Maia, Bruno Henrique, era ter mais combatividade no meio de campo, que sabe que o Atlético Nacional é um time muito físico, então precisava combater isso com força física também. Mas ele disse que mesmo assim mostrou o jogo, e quando tu coloca 3 volantes, ele concordou até com a pergunta do Rodrigo Oliveira da Gaúcha, de que tu botar 3 volantes, tu chama o adversário pro teu campo. Ele disse que ao ceder o campo pro Nacional, o problema não foi esse. Pro Atlético Nacional, o problema não foi ceder o campo, foi que
o Inter cede o campo e em todas as bolas recuperadas, o Inter estava devolvendo, rebatendo, o Inter não ficava muito tempo com a bola no pé. E que isso é algo, inclusive, que o Roger já citou em outras entrevistas coletivas, tá? Ele disse que justamente por estar devolvendo a bola a todo momento, quando rebatia, devolvia para o Atlético Nacional, eles criavam mais volume, trocavam passes e trabalhavam a bola na frente da área do Inter e aí geraram muito perigo e muita instabilidade para o time do Internacional, tá? Ele disse que, por exemplo, o segundo tempo, que o Inter teve uma leve melhora também porque estava atrás do placar, ele disse que justamente não começou com esse time para ter mais combatividade no meio de campo. Ele disse que até em determinado momento o Inter conseguiu controlar esse Atlético Nacional. Foi muito pouco, cá entre nós, né, gente? Mas não conseguiu mesmo assim agredir essa equipe do Atlético Nacional. Sobre os gols sofridos, dos 3 gols, 2 em cima do garoto Vitor Gabriel, ele disse que o segundo gol foi depois do lance que o Luca cabeceia e perde o gol. Ele disse que foi uma transição depois de uma chance clara do Inter, que foi a chance do Luca. O terceiro foi um chutão de um Inter já desajustado, com 2 centroavantes, Luca e Ricardo Matias, lá na frente. E ele disse, claro que preocupa a questão defensiva, que se passar jogos atrás o Inter levava menos de 2 gols, às vezes levava no máximo 2 gols para o jogo, e agora o Inter já levou muitos gols nos últimos jogos, mas ele disse que preocupa, mas que ele não vê só como um problema de sistema defensivo, de miolo de zaga, que tem outras questões a serem resolvidas nesse sentido, tá? O Roger, ainda sobre esse momento de oscilação do Inter, ele disse que o time de futebol, os jogadores, a comissão, a direção, ela nasce e morre a cada 3 dias. Tem um jogo, passa 3 dias, morre, renasce depois, independente de vitória ou derrota. Então o Roger deixou claro que amanhã o Inter vai renascer e não tem outra alternativa. É pensar no Botafogo no final de semana pelo Campeonato Brasileiro lá no Rio de Janeiro. Inclusive o Inter dorme aqui em Medellín e vai no início da tarde, 1 da tarde do horário local, chega meia-noite lá no Rio para o jogo do final de semana do Brasileirão contra a equipe do Botafogo. E aí, sobre classificação, tá? O Roger disse que a classificação ainda está nas mãos do Inter, tá? E de fato, o Inter depende só de si. Se o Inter fizer 2 vitórias, por exemplo, o Inter está classificado. Se o Inter empatar um e ganhar outro, aí vai depender de outros resultados. Mas 2 vitórias, ou seja, de fato, o Inter só depende de si, depende de 2 vitórias para se classificar. Eu entendi o que o Roger quis dizer, mas eu acho que ele tentou minimizar muito e eu entendo, porque ele não pode passar uma mensagem de que está tudo mais difícil. Mas tá, Roger, tá mais difícil. A situação do Inter está mais difícil no seu grupo na Libertadores da América, tá? O Roger falou ainda que ele perdeu para um adversário que foi melhor e que é melhor que o Internacional hoje. E que isso coincidiu com a irregularidade da equipe na temporada, tá? E o Roger também falou sobre Ener Valencia, que foi a cena mais impactante, talvez, aqui, além da derrota, foi a saída do Ener Valencia no início da segunda etapa, final da primeira etapa, não vou lembrar de cabeça agora, tá? Confesso para vocês, mas em que o Ener Valencia, aliás, primeira etapa, final da primeira etapa, um lance de ataque, o Ener Valencia vai na linha lateral tentando buscar uma bola, puxa a coxa e sente muito, cara. Não é a lesão de coxa que passa por um desconforto, ou seja, não parece ser uma lesão grau 1, pode ser, provavelmente é mais grave, tá? Ele bota a mão na coxa, os jogadores do Inter vão ver como é que tá o Ener Valencia, porque preocupou bastante, ele teve que sair carregado aqui no intervalo do jogo, e aí entra o Luca, que dá outro dinamismo, perde um gol ali num cabeceio, e cara, um jogador que entrou frio no jogo, que mal jogava, agora virou solução. Eu não vou condenar o Luca pelo gol perdido antes do segundo gol do Atlético Nacional. Eu ouvi de um dirigente, tá, que, assim, em relação ao Borré, o Inter não espera ter o Borré, tá, contra o Nacional de Montevidéu, por exemplo, na quinta que vem. É uma lesão grau 2 que ele tinha aí de 4 a 6 semanas, acho que passaram 2 semanas e meia, mas ele me disse, cara, o Borré é sobrenatural, para ele se recuperar, vocês já viram ele se recuperar a lesão de 6 semanas, se recuperar em 3. Não dá para descartar, mas não é a tendência é de um Luca jogar, e sobre a lesão do Ener, o que eu ouvi é que sim, ela é grave e possivelmente vai ser confirmada uma lesão, no mínimo grau 2, pode ser mais do que grau 2, a lesão do Ener Valencia. Bom, o Antony falou aqui com a gente, tá, na zona mista do Atanásio Girardot. Ele disse que ficou evidente no mês de abril quantas equipes oscilaram e que isso faz parte, que não vai dar para vencer todos os jogos e que vão ter oscilações durante o ano. Nesse ponto eu concordo bastante com o Antony, tá? Isso vai acontecer, tem que se cobrar e tem que se corrigir, mas vai acontecer, não dá para impedir isso. Ele disse que dentro dos 10 meses de trabalho do Roger é o primeiro momento de instabilidade, porque são 2 derrotas consecutivas, que é algo fora do comum do trabalho dessa equipe do Roger Machado, mas ele disse que tem que pensar jogo a jogo e que hoje foi um acaso, segundo o Antony, tá? Ele disse que a solução
está dentro do grupo para o Inter voltar a vencer. Ele também citou que teve muito mérito do adversário, desse Atlético Nacional, que incomodou bastante o Inter, e que a equipe está preparada e que já deu provas de como sair de dificuldades e que isso vai acontecer também. E aí dentro disso teve um momento que ele se incomodou um pouco mais numa resposta, que ele cita, cara, é a terceira derrota do ano. Se tu pensar em 70 jogos, tu não pode não perder, não tem como não perder os 70 jogos que tu vai ter no ano. E ele disse que acredita que o grupo tem muita força para sair desse momento e todo erro é uma oportunidade para essa equipe evoluir. O Alan Patrick também falou por aqui, disse que é sim um momento de instabilidade, que ele sabia que a sequência seria difícil, que é uma sobrecarga de muitos jogos e que tem uma responsabilidade também para a equipe dessas 3 competições, o Inter sair bem, né? Libertadores, Copa do Brasil e também Campeonato Brasileiro. Ele disse que foi uma derrota muito dura para o grupo de jogadores, mas que tem que servir de lição, segundo o Alan Patrick, que tem agora 2 jogos para conseguir buscar essa classificação na Libertadores, que tem que se preparar a equipe, tentar fazer ajustes para que possa ter um pouco mais de solidez. Essa resposta é bem interessante do Alan Patrick, sem sofrer tantos gols, disse o camisa 10 do Internacional. E ele disse que o Inter veio com o objetivo de conquistar ponto, pelo menos. Então, deixando claro que o empate estaria de bom tamanho, mas acabou não acontecendo aqui em Medellín, na Colômbia. Bom, gente, vocês estão vendo aí a Atanásio Girardot, uma derrota dura para o Internacional, dura para nós aí que encaramos aí 7 horas até o Panamá, de Porto Alegre ao Panamá, 7 horas e meia de viagem, mais 1h40 do Panamá até Medellín. Vai ser esse caminho amanhã para voltar para casa, mas eu vou seguir trazendo conteúdo aqui para vocês, tá certo? Deixa a opinião aí nos comentários e, por favor, né, não esquece, deixa o teu like, te inscreve no canal, tem muita gente que assiste e não é inscrita ainda, e ativa o sininho das notificações, tá? Beijão para vocês, um abraço e até a próxima.